na hora que ela teve o divisor de águas, e ela então se dedicou à terapia, deixando um pouco... Você abandonou mesmo a matemática, o seu trabalho com Eu abandonei, mas eu sinto que é uma coisa que eu gosto. Eu estou aí sempre com números, e eu gosto do computador, essas coisas. É uma área que eu entendo bem. Eu tenho uma mente bastante clara, que é a mente do matemático. Do matemático, né? Então, para você não tem nenhum... internet, isso não é nenhum empecilho, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ah, tá. E você é internauta? Não, eu não gosto. Eu uso a internet mais para e-mail e coisas assim, bem diretas ao que eu necessito. Não gasto muito tempo, não. Não, ficar viajando, conversando, não sobra tempo também, né, Suzana? Bom, vamos voltar àquele tipo de trabalho que você fazia mais no começo, para a gente chegar lá de casal. Você falou, então, que chegou a um formato, que eu te perguntei o número no grupo, você falou que podia ser de 20 a 30 pessoas, podia levar 3 meses, né? Antes, e depois ele se tornou uma semana. Num formato de uma semana. O que acontece quando eu brinquei? Falei, nossa, você é cobras e lagartos, porque é um grupo que fica interna onde? É um grupo, a gente em geral tem um local adequado, pode ser um hotel fazenda. Isso que eu pensei, é um hotel fazenda, é uma coisa mais suave, não é uma clínica. Não, não. É um local apenas para estar fora da cidade, junto à natureza, que as pessoas tenham espaço para entrar em contato consigo mesmas, longe do seu ambiente diário. Né, e acontece de familiares, por exemplo, de mãe com filho, não, mãe com filho não, mas casais sim, irmãos sim. Agora, pais com filhos não, porque justamente vão estar trabalhando a relação com os pais. Então não dá muito certo. Sei, aí é demais, né? E eles ficam 7 dias, então, e você tem uma programação, eles se encontram. O que acontece? Fica no limite, igual aquilo, no limite, assim, vai viver... Assim, é uma prova de fogo. É uma prova de fogo, mas é também bastante coordenada para o limite do ser humano e para a necessidade de cada um. Então, eu acho que é um desenho muito bem feito para se obter os resultados que se quer, que é uma limpeza. É uma limpeza desse passado. É como um spa, né? Você vai no spa... só que limpa dentro. Pois é para a alma, né? Vai lá dentro, mexe em tudo e sai. E aí a ideia é que a pessoa sai com uma reconexão com aquilo que é genuíno em si mesma e a partir daí muito trabalho. Trabalhar sobre si mesmo, porque não é um milagre. Em reconexão consigo mesmo, você está desfazendo esses condicionamentos negativos, é isso? Desfazendo e separando o que é condicionado e o que é o que é genuíno e o que foi acrescentado ali, né? Assim, exatamente. Então, não é milagre, uma semana ninguém ilumina nada disso, mas a pessoa sai com capacidade e condições para continuar se trabalhando e a partir daí evoluindo. E aí vocês acompanham, dão um acompanhamento? Se houver necessidade, sim. Senão ela pode caminhar com as próprias pernas? Ela pode caminhar com as próprias pernas, ou inclusive entrar em outros tipos de trabalhos para se aprimorar, em algum caminho espiritual, aí é a escolha da pessoa. Mas, em geral, o centro que promove esse trabalho tem os terapeutas disponíveis, se a pessoa necessitar de algum ajeitado. E você tinha falado também no primeiro bloco de passos. Tem uma estrutura, muito clara, né? Clara, exatamente. Esse espaço você pode delinear para nós? Posso. Primeiro se trabalha com a parte negativa dos pais, olhar o que foi negativo. Cada membro do grupo, ele vê sozinho, ele faz uma introspecção para ver o que é, ou ele coloca isso, ele verbaliza isso? Também, o trabalho tem um nível catártico bastante grande. Sei. Então, ele primeiro vê e depois expressa a nível de emoções, raiva, dor, rejeição, tudo aquilo que de alguma maneira aquelas coisas motivam e que ficaram entalados. Né? Então ele vai primeiro verificar essa parte negativa que atrapalha a vida dele, então ele faz uma conexão com a infância e com a vida atual, como aquilo influencia hoje, que se não influenciasse não teria nenhum problema. Não tem sentido, então ele faz essa conexão e começa a trabalhar justamente porque hoje não está bom, e esse hoje tem a origem lá, e depois que ele limpa toda essa situação, então ele passa para uma etapa que a gente chama de perdão e compaixão. Antes do perdão, desculpa, existe uma tendência, você já percebeu, eu estou delirando, enfim, mas é uma curiosidade, pode haver o risco de haver uma tendência da pessoa atribuir aos pais algumas dificuldades que são dela? Normalmente é ao contrário, as pessoas tentam defender. Algumas poucas pessoas. Romancear um pouco a história, porque dói. Se vê como realmente dói. Ter contato com a ferida. Mas, em geral, o fato de atribuir aos pais as coisas é o correto.
Agora, não irresponsavelmente. O que normalmente acontece aqui fora na sociedade é a gente arrumar culpados. Pois é, isso que eu fico pensando. Assim, mas se meu pai não tivesse feito isso, se minha mãe não tivesse feito isso, isso não fica nunca responsável por nada, né? Então, isso é o que acontece, em geral. E o trabalho propicia um responsabilizar-se a partir de ver essa origem. Então, isso eu aprendi dos meus pais. Mas no momento que eu entro no espaço do perdão, eu perdoo. Você está livre, então? Eu perdoo, entendo, compreendo por que é que houve isso, por que meus pais fizeram isso, fizeram o melhor que podiam. E a partir daqui, eu sou responsável por mim. Agora a questão é comigo, né? Ah, tá. E os outros passos, depois do perdão? Os outros passos são mais trabalho de integração, aí a partir de deixar os pais quietos, então vamos trabalhar conflitos internos, emoção e razão, que são conflitos que todos nós vivemos, muito grandes. E depois temos trabalhos assim mais sutis de verificar coisas que ainda não puderam vir às claras, aflorar porque não era o momento. E finalmente a gente vive o espaço de integração das 4 partes. Ah, tá. Como é que é? Da quadrinidade. Quadrinidade. E, Suzana, você indica para praticamente todos os adultos esse tipo de trabalho? Eu trabalhei com pessoas em todas as faixas etárias. A minha experiência diz que jovens, muito jovens, não é muito adequado. Tipo adolescente ainda? Não é muito adequado, apesar de que sim funciona, mas a pessoa precisa ter uma experiência própria de vida, não só aquela diretamente com os pais, para ela poder usufruir mais do trabalho. Então, eu prefiro que as pessoas já tenham saído de casa, que já tenham sofrido um bocadinho por conta própria, para daí poder fazer um trabalho desse nível. Tá. Esse era o trabalho que você fazia antes, isso, né? Isso. E uma vez agora saído desse trabalho, para onde? Qual foi a linha que você adotou? Então, aí eu comecei a trabalhar faz uns 10 anos, mais ou menos, ou mais um pouco, diretamente com o Dr. Cláudio Naranjo e com o trabalho dele. Então, fazendo parte da equipe dele e com várias ferramentas, digamos assim, que ele utiliza. Eu fui aprendendo bastante com ele, aprendi muito, não só na área psicológica, como na área espiritual. Me abriu muitos horizontes. Ele é um sou amor, muito grata. Competente, um amor. Ele esteve aqui com a gente, um amor. Eu estive aqui quando ele esteve me acompanhando. Então, com isso, eu já havia desenvolvido o meu trabalho com casais anteriormente, mas a partir dali eu comecei a aplicá-lo, não só nos grupos SAT, que são os grupos do Cláudio, como também por minha própria conta, convidada por institutos que se interessaram e que queriam que eu participasse do trabalho específico dentro do instituto deles. E aí, a partir daí eu tenho trabalhado, eu acho que nos últimos 10 anos, com cerca de 500 casais. Nossa!